Bem-vindos a mais um painel político. E o nosso convidado é o deputado federal Silvio Costa Filho. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado pelo convite, agradeço e desde já quero parabenizar pelo trabalho, sobretudo esse programa que vai levar informações e falar um pouco da agenda política e social do nosso estado e do Brasil. Parabéns. Muito obrigada. Deputado, o senhor vem conquistando uma importante visibilidade devido à sua atuação na Câmara Federal, participando de importantes pautas, não só para os pernambucanos, e sim para toda a nação brasileira, como foi a vice-presidência da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Como foi? Qual a importância desse processo? E, na sua opinião, a posição do governador de Pernambuco ter ficado contra o projeto? Olha, eu tenho um profundo respeito pelo governador Paulo Câmara. Acho que ele é um servidor de carreira e tem gerido o nosso estado de Pernambuco. Mas, naturalmente, eu tenho diferenças, sobretudo em relação ao tema da reforma da Previdência. Eu, quando fui provocado pelo nosso partido para ser membro da comissão e depois convidado pelo presidente Rodrigo Maia para ser vice-presidente, eu, depois de analisar os números da Previdência, de fazer uma reflexão, eu tomei uma decisão de votar no país e não pensar na próxima eleição. Você sabe, Edmar, que para mim seria muito mais cômodo votar contra a reforma e fazer o discurso falso, populista, mentiroso, como alguns parlamentares estão fazendo. Mas entre pensar nas próximas eleições e pensar nas próximas gerações, nós tomamos a decisão de pensar nas próximas gerações. Infelizmente, hoje o Brasil está quebrado do ponto de vista fiscal. Se a reforma da Previdência ela não for aprovada, e se não fosse aprovada pela Câmara e a posterior pelo Senado, que eu espero que seja aprovado nos próximos 30 dias, o Brasil iria quebrar. Você que está nos ouvindo nesse momento, que é aposentado, poderia não receber daqui a 2, 3 anos o seu salário enquanto aposentado. Por que é que eu coloco isso? Porque países como Portugal, como a Grécia, os próprios aposentados ficaram sem receber porque o Estado não teve, o país, a capacidade de pagar a sua aposentadoria. E é de fato o que ia acontecer aqui no Brasil. Quando a gente pega o que os países da OCDE, Organização Mundial do Comércio, gastam do PIB com a Previdência, gastam 7%. O Brasil gasta 14%. Um dado que nos preocupa, Edmar, que 80% do que se arrecada no Brasil, de todos os impostos, eles são destinados a gastos com Previdência e com o pessoal. 80%. E fica 20% para investir em saúde, educação, segurança pública, entre outros. Vou lhe dar um dado setores que ficam prejudicados, né? Completamente prejudicados. Quando a gente pega hoje o déficit da Previdência, nós estamos falando na ordem de 310 bilhões de reais. Quando a gente analisa todo o orçamento do Ministério da Educação, é 125 bilhões. Quando a gente pega o orçamento da saúde, nós estamos falando de 120 bilhões. E o Bolsa Família, mais 30 bilhões. Se nós pegarmos saúde, educação e Bolsa Família, nós estamos falando de 270 bilhões de reais, enquanto só o nosso déficit é 310 bi. Ou seja, chegamos ao limite. E é preciso que seja dito que o presidente Lula, ele fez a reforma da Previdência, tanto é que taxou os inativos em 11%. Quando a gente pega a presidenta Dilma, ela fez a reforma da Previdência e taxou através do FUNPRESP, criou novas regras para a aposentadoria. Agora, o governo federal apresentou uma proposta, nós tomamos a decisão de tirar o trabalhador rural, de tirar o BPC, de tirar a desconstitucionalização, tiramos a capitalização, ou seja, nós tivemos um olhar para a proteção social. Então, eu estou convencido
que o Brasil precisa avançar nas reformas e o Brasil vai voltar a crescer, gerar emprego e gerar renda para a população, que esse sim é o maior programa social do Brasil. Deputado, essa questão da reforma da Previdência, a gente teve a questão dos estados, que não foram incluídos pela reforma, né, pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados. Em relação a Pernambuco, tivemos um déficit em 2018 de 2,6 bilhões. A expectativa é que para 2019 chegue aos 3 bilhões. Como é que o senhor avalia essa questão da reforma da Previdência a nível de Estado? Será que o governador Paulo Câmara ele vai empurrar com a barriga essa questão ou vai dar uma solução para o problema? Olha, boa pergunta, Edmar. Você é sempre muito bem informado. De fato, o déficit da Previdência de 2018 foi na ordem de 2,6 bilhões de reais. O que está desenhado agora para 2019 é na ordem de 2,8 bilhões de reais. E vou lhe dar um dado que me preocupa ainda mais. Em 2015, nós temos 106 mil servidores ativos e 92 mil servidores inativos. Hoje nós temos 102 mil servidores ativos e 96 mil inativos. Daqui a 3 anos, nós vamos ter mais servidores aposentados do que servidores trabalhando. Ou seja, o déficit da Previdência em Pernambuco, até 2022, pode chegar a 4 bilhões de reais. Enquanto isso, a gente está vendo deputados do PSB e de alguns aliados contra a reforma. Essa não é a reforma do Bolsonaro, não é a reforma do Rodrigo Maia, essa é a reforma do Brasil. A reforma da Previdência, ele é o plano real da nossa geração. Se ela não passar, o Brasil iria quebrar. E aqui em Pernambuco, hoje nós já temos um Estado quebrado. Por que é que eu coloco isso? Porque o Estado, além de dever de ter pago 2,6 bi com a Previdência, terminou o ano devendo na praça a fornecedores mais de 1 bilhão de reais. Quantas pessoas, quantas empresas tiveram que fechar a porta porque passaram quase 4, 5, 6 meses sem receber? Você que está nos ouvindo nesse momento, você que trabalhava ou trabalhou numa empresa de terceirização aqui no Estado, você, infelizmente, saiu da empresa porque o Estado não pagou a empresa e a empresa lhe demitiu. Quantos funcionários terceirizados estão há 2, 3 anos, 3 meses sem receber? Por quê? Porque o gasto com o endividamento do Estado, ele cada vez é maior, ou seja, a gente tem uma dívida há 3 anos na ordem de 1 bilhão de reais. Eu torço que os estados eles possam voltar para a reforma e que os governadores do Nordeste eles possam fazer a discussão com a Assembleia Legislativa. Eu não tenho dúvida se a reforma chegar na Assembleia Legislativa, ela vai ser debatida e é importante que os governos, não só o governador Paulo Câmara, mas que os governadores do Nordeste, eles possam fazer a sua reforma da Previdência, porque estou dizendo hoje, se essa reforma do Estado também não for feita, Pernambuco em 4 ou 5 anos vai quebrar. Eu não conheço hoje, Edmar, uma obra importante no nosso Estado. Não conheço uma obra de infraestrutura grande que está rodando. Quando você pega, a gente tem um conjunto de obras paralisadas e inacabadas, como o Corredor Norte e Sul, Leste e Oeste, como o mini arco que foi prometido ainda não começou. Nós temos o projeto da navegabilidade, as barragens paralisadas, a UPAE de Goiânia está há 3 anos pronta, que foi feito pela Fiat, paralisado. A UPAE de Carpina também. Por quê? Porque o Estado não tem dinheiro para poder prover investimentos na saúde e educação. Então essa é uma preocupação e se eu pudesse dar alguma sugestão ao governador e à sua equipe, eu acho que o governador, que é um servidor de carreira, ele precisa fazer a reforma aqui no Estado, porque caso contrário, Pernambuco pode entrar em falência fiscal caso a economia não se recupere. Eu torço que a economia se recupere e vai se recuperar, mas se a gente faz a nossa reforma estadual, a gente pode crescer de forma muito mais célere, gerando emprego e renda para a população. E o povo pernambucano e o povo do Brasil merece esse avanço.
Eu sempre estou observando, o senhor sempre fala assim, eu não estou a favor do político tal ou não, eu estou a favor de uma agenda Brasil, né? Uma agenda positiva. E o Brasil precisa avançar, ele precisa andar, independente de conflitos políticos, mas o povo precisa, sim, dos direitos básicos de sobrevivência, entendeu? Então, é a hora já de acabar, como se diz o velho, as picuinhas, sabe? E nós pensarmos em um todo, né? Um desenvolvimento social e econômico. Perfeito, Dani. Eu coloquei para o ministro Onyx Lorenzoni e para o ministro Paulo Guedes, eu disse, olha, é importante registrar que nós da bancada do Nordeste que estamos aqui e querendo ajudar a pauta econômica do país, que quem faz oposição ao governo são os governadores do Nordeste, mas os estados e a população não. Então é importante que a gente possa retomar os investimentos na região. Eu acho que é fundamental que os governadores possam lavar a roupa suja com o governo federal e entender que o presidente da República é o Bolsonaro. O Bolsonaro, nesse momento, é quem está pilotando o avião. Se ele pilotar mal, o Brasil vai quebrar e todos nós, passageiros, seremos prejudicados. Ou seja, que Bolsonaro está falando muito é verdade. Eu acho que algumas declarações do presidente Bolsonaro são inoportunas. Por exemplo, ele colocou recentemente uma declaração infeliz em relação ao cocô de 2 dias do meio ambiente e tal. Uma declaração infeliz. Outras declarações, na minha avaliação, foram equivocadas. Mas na minha avaliação, o que a gente percebe da estrutura do governo é que o governo quer dar certo, o governo quer reagir e quer entregar aquilo que prometeu para o Brasil se recuperar e o Brasil voltar a crescer. Então, eu acho que nesse momento, e eu tenho defendido isso à bancada federal, à bancada estadual, aos governadores, à bancada do Nordeste, que a hora, nesse momento, é ajudar o Brasil para que o Brasil avance na reforma da Previdência, na reforma tributária, nas medidas econômicas que vão estimular o crescimento econômico, que o Brasil avance no novo Pacto Federativo, ou seja, menos Brasília e mais Brasil, e a gente volte a dar oportunidade para as pessoas, sobretudo para os jovens, para os idosos, que hoje, infelizmente, estão sem ter a oportunidade de trabalho. E para conversarmos mais sobre a política pernambucana e brasileira, estamos com o deputado federal Silvio Costa Filho. Aguarde o próximo bloco. Voltamos a mais um bloco do painel político, conversando sobre um assunto muito importante e que está nas pautas também dos veículos de comunicação e da população, que é sobre o novo Pacto Federativo. E o senhor assumiu agora justamente a presidência da frente do novo Pacto Federativo. Não é isso, deputado? É isso. Primeiro, eu estou tendo o privilégio de poder coordenar uma ampla discussão na Câmara Federal sobre o Pacto Federativo. Nós propusemos à frente, ela teve o apoiamento de mais de 300 parlamentares envolvendo deputados e senadores, e eu tive o privilégio de ter sido escolhido por unanimidade pelos parlamentares como presidente da frente do novo pacto. Nós criamos um grupo de trabalho que é formado pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Casa Civil, pelo Ministério da Justiça, e desde o início de junho nós começamos a formular algumas ideias e propostas para a construção de um novo Pacto Federativo, sobretudo na agenda menos Brasília e mais Brasil. Você sabe que antes da Constituição de 88, 70% do que se arrecadava ficava nas mãos de estados e municípios. 70% disso e 30% nas mãos da União. Essa pirâmide hoje se inverteu. Hoje 60% fica nas mãos da União e 40% nas mãos de estados e municípios. E a gente tem defendido a descentralização dos recursos. Por quê? Porque é o prefeito que está com o problema da creche, o prefeito com o problema do saneamento, o governador com problemas das estradas, dos grandes hospitais. Então, na hora que o prefeito e o governador ele tem mais recursos que entram no seu caixa, melhor ele pode prover
Dani Edmar, as políticas públicas de infraestrutura e os programas sociais. Eu penso que essa agenda vai avançar, algumas medidas começam a ser desenhadas. Por exemplo, agora no mês de setembro nós vamos ter o bônus do pré-sal. É um recurso extra que vai entrar nas contas da União, recursos na ordem de 106 bilhões de reais, dos quais 36 será devolvido à Petrobras e ficará 70 para investimentos. Dos 70, vão ficar 25 bilhões de reais que vão ser distribuídos entre estados e municípios. Ou seja, isso vai animar a economia, obras de infraestrutura vão ser retomadas e programas sociais que vai desde o atendimento básico à saúde, como programas de qualificação profissional, isso vai começar a acontecer. Então, eu acho que o Pacto Federativo ele deve estar chegando agora no segundo semestre. Recentemente, o ministro Paulo Guedes ele sinalizou mais uma vez que quer avançar na discussão do pacto e eu espero que a comissão ela possa fazer um amplo debate agora sobre esse tema envolvendo prefeitos, governadores e envolvendo o Brasil. Esse é um tema que deve unir a todos os governadores e prefeitos do país. Deputado, em relação à questão do Pacto Federativo, o senhor falou sobre essa redistribuição, né? Ter uma maior quantidade de recursos. Qual a expectativa para o Pacto Federativo no segundo semestre? Vai ter esse puxa-encolhe que a gente viu na Previdência, que demorou muito, que teve uma tramitação muito longa, ou ela tem uma facilidade maior, não só o Pacto Federativo, como a reforma tributária também? Tem alguma perspectiva de avançar com maior celeridade no segundo semestre? Olha, meu sentimento é que o Pacto Federativo ele vai prosperar na Câmara e o Senado. Esse é o sentimento de todos nós. O governo está elaborando algumas ideias e algumas propostas para, quem sabe, agora em setembro, apresentar uma proposta mais objetiva para o Pacto Federativo. A gente tem alguns temas nesse segundo semestre que eu acho que são muito importantes para o país. A gente tem a reforma tributária, nós temos o novo Pacto Federativo, a gente tem um projeto de lei que era MP do saneamento básico, a gente tem um conjunto de parcerias público-privadas que vai estimular o crescimento econômico do país, além de outros temas, como a MP da liberdade econômica. A gente vai votar matérias de estímulo ao crescimento econômico, matérias que busquem a redução da taxa de juros do Banco do Brasil, do BNDES e da Caixa Econômica Federal, como indutores de crescimento, porque na hora que esses bancos baixam a taxa de juros e ampliam o crédito, automaticamente se estimula o crescimento do país. Eu acho que nesse segundo semestre a gente tem uma pauta muito rica junto ao parlamento para imprimir uma agenda que de fato ela seja uma agenda que a sociedade quer, que é a Agenda Brasil, que vai animar a economia nacional. Eu estou muito confiante que o Brasil vai retomar o crescimento e a gente vai voltar nesses próximos 3, 4 anos gerar renda para a população. Precisamos, né, deputado? A população brasileira pede isso, né? Mas o senhor também, deputado, é o presidente estadual do PRB em Pernambuco. E quais as expectativas do partido para as eleições de 2020? Olha, a gente está trabalhando para lançar em torno de 20 candidaturas a prefeito aqui no estado de Pernambuco. A gente tem conversado com várias regiões do nosso estado. Hoje o PRB não tem nenhum prefeito, mas a gente espera ter uma boa eleição agora em 2020. A gente está discutindo também possíveis candidaturas do PRB na região metropolitana. A gente está analisando, a exemplo da candidatura, pré-candidatura a prefeito do deputado Océsio Silva, que é deputado federal pelo nosso partido lá em Olinda. Existe uma sinalização nessa direção e a gente entende que o PRB, que hoje tem 50 vereadores no estado, o PRB tem vice-prefeitos, mas a gente vai poder crescer na eleição de 20. Não crescer na quantidade, mas sobretudo crescer na qualidade dos seus quadros. Tem muita gente boa vindo para o PRB, a gente está estruturando o partido. O PRB hoje está entre os 8 maiores partidos do Brasil. Depois do PSL,
o PRB é o partido que mais cresceu do ponto de vista congressual. Hoje o PRB é maior do que o PSDB, é maior do que o DEM, é maior do que o PDT, é do tamanho praticamente do PSB de Bola. Ou seja, é um partido que está crescendo, sobretudo com quadros que têm procurado ajudar o país. Então eu estou estimulado com o trabalho do PRB. A partir agora do mês de setembro, a gente vai criar, é o primeiro partido de Pernambuco a criar PRB Gestão de Cidades, é que a gente vai pegar vários temas como a mobilidade urbana, como o transporte público, como a segurança cidadã, saúde, educação, saneamento, entre outros. A gente vai iniciar do ponto de vista partidário PRB Gestão de Cidades para discutir temas metropolitanos e políticas públicas para ser implementado nas cidades, nos municípios. E, de certa forma, Edmar, é o primeiro partido do Estado a já criar esse debate interno, para não deixar para discutir a eleição apenas em 20. A gente não quer discutir a cidade no período eleitoral, a gente quer envolver o partido na discussão dos problemas do município, e o PRB é um partido que vai estruturar essa agenda da gestão de cidades, trazendo muita gente de fora que teve experiências na área pública, para ver se essas políticas públicas que houve no Brasil, elas podem ser implementadas no Recife e em outras cidades aqui do nosso estado. Deputado, falando no PRB em eleição municipal, o senhor considera a hipótese de ser candidato a prefeito do Recife, já que o senhor já foi vereador do Recife, começou sua trajetória ainda em 2004 como vereador do Recife, sendo um dos mais votados naquela ocasião, e depois foi ser deputado estadual e agora deputado federal. Há essa possibilidade ou o senhor prefere outro projeto? Olha, Edmar, você sabe que a eleição majoritária, ela não depende apenas de um desejo pessoal. Eu conheço o Recife, eu tenho procurado estudar os temas oriundos da cidade do Recife. Hoje eu lamento profundamente ver o Recife nessa situação. Recife, segundo o IBAN, é a capital nacional da favelização. Você sabe ali, por exemplo, quando você vai chegando na Ponte do Pina, que João Paulo lá atrás tinha tirado as palafitas voltaram. Quando a gente pega as entradas do Recife, está uma vergonha. Recife, a gente observa que hoje é a capital nacional do IPTU. O prefeito do Recife vai entrar para a história como o prefeito que mais aumentou o IPTU na cidade. A gente percebe que a vida do povo do Recife ela piorou na mobilidade, na saúde, na questão do saneamento básico. Mais de 60% do Recife não tem saneamento básico. Então a gente vê um conjunto de problemas, obras paralisadas como o Geraldão, obras paralisadas como os habitacionais, projeto da navegabilidade urbana, que era o novo modal de transporte, ficou paralisado. Então eu acho que qualquer candidato a prefeito do Recife, ele vai poder fazer esse debate na hora certa. Entretanto, a eleição de deputado, de vereador, você reúne os amigos e disputa. A eleição para prefeito do Recife não pode ser uma eleição de um desejo pessoal. Ela tem que ser uma eleição de um desejo de um grupo de pessoas que pensam a cidade, que pensam o Recife e que querem provar de algo novo. Eu acho que se eu tiver a oportunidade de disputar a prefeitura, eu quero poder sonhar em construir esse projeto com um grupo de pessoas que pensam a cidade, que pensam diferente, mas que qualquer candidato a prefeito do Recife, ele possa liderar uma nova agenda para a cidade de um conjunto de partidos, de um conjunto de pessoas, de vereadores, de lideranças, de suplentes de vereador, que possa apresentar uma agenda concreta para o Recife. Eu acho que hoje a gente está vendo algumas candidaturas postas na cidade, alguns são candidatos porque é filho, outros são candidatos porque tem alguma relação pessoal, e acho que não é isso que o Recife quer. O Recife quer conteúdo, o Recife quer uma agenda que dialogue com o presente e com o futuro. Então, eu vou deixar para discutir a cidade na hora certa, mas independente de candidatura, o que a gente tem que discutir é um debate de conteúdo e uma agenda para a cidade. Eu tive a oportunidade de conhecer o modelo de transporte de Curitiba. Eu tive a oportunidade de ir lá em São Paulo conhecer as políticas públicas que são desempenhadas no combate às drogas. Recife hoje está entre as 5 cidades
com o maior índice de crack, sobretudo na periferia. Hoje a gente precisa, por exemplo, o segmento evangélico, que a gente está vendo alguns preconceitos. Não pode, as igrejas hoje, elas cumprem um papel fundamental. A gente vê muitos incentivos aí da prefeitura para alguns shows, para alguns eventos, mas a gente não vê um incentivo para uma igreja que tira pessoas das drogas, da criminalidade, da prostituição. Eu acho que isso que precisa embalar a agenda da cidade. Eu acho que é construir uma agenda que dialogue com o presente, mas sobretudo para um olhar. Eu fui, quando vereador, eu fui autor do Parlamento Jovem, eu fui presidente da nossa lei orgânica, a gente está discutindo agora um plano diretor para a cidade, que infelizmente tem muita gente contra esse plano diretor, porque não pensa a cidade, sobretudo com viés na mobilidade urbana. Então eu acho que é um tema muito rico, que a gente vai deixar para debater na hora certa. Meu foco agora é de Maidane, me dedicar ao mandato de deputado federal, ajudar os municípios de Pernambuco, ser grato a quem acreditou no nosso trabalho para chegar à Câmara Federal e vamos deixar em 20 para 2020 e nesse momento o que deve nos unir é ajudar o país. Deputado, infelizmente o nosso tempo esgotou, mas queremos agradecer a sua participação aqui no painel político. Não é, Edmar? Obrigado, deputado, pela presença, né? E até a próxima, né? Edmar, lhe agradeço o convite, lhe agradeço, Daniel, a oportunidade e sempre que convidado nós estaremos à disposição para conversar sobre Pernambuco, sobre o Brasil e desde já parabéns pela audiência e é sempre bom ouvir vocês e conversar sobre os problemas do nosso estado do país. Parabéns. Até mais um painel político.